sejam todos bem-vindos nesse nosso podcast inaugural, nossa primeira conversa aqui. E hoje nós temos um convidado super especial, o pastor Paulo Ganser vai estar aqui conosco. Obrigado pela presença aqui e a gente quer saber um pouquinho da tua história, um pouquinho de como que foram não só esses anos de ministério, mas principalmente um pouco da tua história particular. Algumas perguntas que o pessoal nos passou e eu queria fazer aqui. Mas eu quero já te convidar, se você for abençoado nessa conversa, por favor, compartilha aí com os teus contatos, com os teus amigos, para que tantas outras pessoas possam ouvir esse papo aqui, que com certeza nós seremos extremamente abençoados. Pastor Paulo, então já são 20 anos de ministério só na cidade de Viamão, mas o senhor também começou bem antes, né? A história de ministério começa bem antes. Pode falar um pouquinho para a gente dessa história e depois eu quero entrar um pouquinho mais nas questões particulares. Ok, legal, que bom estar junto. Fato é que ninguém começa pastor, né? Então, começamos servindo desde jovem. A gente sempre enfatiza essa questão de andar juntos. E desde jovem eu aprendi a andar junto. Nós usamos uma frase que quem não se envolve não se desenvolve. Sim. E a gente sempre veio andar junto, onde estávamos, quando chegamos no ministério não foi diferente. Recebi esse convite do pastor Isaías, bem antes de ser pastor, para andar junto. E aí comecei na Arabutã, andando junto, querendo aprender, querendo servir, nas mais diversas áreas fiz isso, trabalhamos, ajudamos, somamos, depois começamos a aprender libertação, e assim começamos esse serviço, né, que vai crescendo, que vai acontecendo de forma natural. As pessoas perguntam, como é que se forma um pastor? Nosso ministério se forma trabalhando. Sim. Né? A gente vai crescendo, se desenvolvendo, descobrindo os dons, os talentos, as aptidões, aquilo que Deus chama, aquilo que Deus dá, e assim foi acontecendo, então, naturalmente. Sim. Só de ministério, então, quanto tempo, mais ou menos? Em torno de 24 anos de pastor, né? Em torno de 24 anos, estamos completando 30 anos já no Ministério Encontros de Fé. Sim. Me diz uma coisa, pastor, como é que foi o teu encontro com Jesus? Que idade, mais ou menos, foi? Como é que isso aconteceu? Né? Como que isso moveu a tua vida? O que mudou? Bem, eu nasci em um lar cristão, mas como todo início não é um início fácil, então eu participei de escolas infantis, que nós chamávamos de escola dominical. Foram bons momentos na minha vida. Eu tive uma professora que me ajudou muito. Que marcou a tua vida? Marcou, ela estimulava muito a leitura da Bíblia, né? Ela me deu uma Bíblia de presente, uma Bíblia em quadrinhos, eu lembro, até hoje. Sim. E tal. E ela estimulava com presentes quando você decorava textos das Escrituras. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas ela sabia. A gente vê a importância, né? A importância desse investimento desde novo, né? Ela foi uma pessoa que investiu muito. E eu não tinha um entendimento claro do que estava acontecendo. Hoje eu compreendo o poder que tinha naquilo, não? De colocar a Escritura para dentro, textos das Escrituras e tal. Então cresci nesse ambiente de escola infantil. Depois participei de música, quis entrar por essa questão de louvor, toquei contrabaixo em uma banda que tínhamos na igreja e tal. Sim. Mas esse encontro mesmo aconteceu em uma reunião de jovem. Eu lembro dos cultos de jovens, eu tinha lá 15, 16 anos, lembro bem, de uma maneira muito clara, quando em um culto de jovem, onde a presença de Deus estava ali e Deus tocou em meu coração. Né? Eu lembro daquele toque especial, daquele toque que Deus diz, eu estou te chamando, estou te dando uma vocação e tal. Eu lembro disso quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos. Então, foi marcante. Eu lembro de quem estava ministrando, um pastor chamado Sebastião. Tá? É uma cena que fica gravada. Eu lembro do lugar, uma igreja muito simples, um lugar simples. Né? E foi aquela noite marcante, onde Deus pega o teu coração e tu vê que alguma coisa está acontecendo diferente. Tu não sabe o que é, porque Deus não dá o projeto, né? Deus, quando chama, não dá o projeto, mas tu sabe que alguma coisa está acontecendo, e ali foi marcante, e tinha 14, 15 anos. Sim. E como que foi assim na juventude? Porque com 14, 15 anos, muito jovem, muito novo,
né? Eu sei que você cresceu assim num ambiente onde a ideia do ser evangélico, do ser cristão, talvez era um pouco mais fechada no sentido de não pode algumas coisas, né? Até o tipo de vestimenta, etc. Como que foi assim? Tu sofreu pressões na tua juventude? Como é que tu fez para vencer essas pressões? Porque eu penso assim, muitos jovens agora vão nos assistir, vão ouvir, né, esse podcast. E o que passa na cabeça deles, né, vendo a tua história, ou te ouvindo, como é que o pastor fez, né, com 14, 15 anos, se converteu dentro desse contexto e como é que ele venceu essa pressão? Bem, quando na fase de adolescência e juventude, eu não tinha muita noção dessa questão, né, dos costumes, das tradições, do quanto isso pode ser prejudicial. Então, como eu vim do meio, eu me encaixei nisso, né? Eu vivi isso. Cresceu ali dentro? Cresci então, nesse meio e tal. Foi mais fácil, né? Foi mais fácil porque cresci nesse ambiente. Para mim, aquele era o meu mundo, entende? Não tive muita dificuldade com isso. Comecei a encontrar dificuldades, é claro, depois lá com 17, 18 anos, quando você começa a enxergar o mundo, ver as coisas de um modo um pouco diferente. Tem um senso mais crítico. Mais crítico e também conhecendo as escrituras. Você começa a ver que algumas coisas não fazem sentido, entende? Isso aqui não faz tanto sentido, isso aqui não é tão importante, não é tão relevante. E comecei também a perceber uma outra questão. Pessoas se perdendo por bobagens. Né? Jovens que não queriam aquela vida, aquele costume, aquela tradição, não pode e tal. E eu fiquei... Quando eu estava envolvido, já com 17, 18 anos, estava envolvido com jovens, trabalhando com jovens, comecei a perceber que nós perdíamos jovens por isso, né? Sim. Então eu comecei a ter um senso mais crítico, dizendo não, até dizendo algumas vezes isso para líderes, dizendo, acho que nós podemos fazer diferente, ser diferente e tal. Sempre com muito respeito. Nunca bati de frente com liderança. Isso é uma questão interessante, pastor, porque pegando o gancho aqui do que a gente está conversando, né, como jovens a gente chega nessa fase onde, até pelo trabalho, uma visão de mundo maior, a gente começa a despertar mais para as coisas da vida e tal, e aí tem esse momento de um senso mais crítico, mas eu entendo assim, como que esse jovem pode falar às vezes até com a liderança na igreja, porque a gente cada jovem quer uma revolução, né? A gente quer fazer uma revolução. Eu acho que isso é meio natural, mas por outro lado, se nós não levarmos esse processo de forma correta, a gente pode botar os pés pelas mãos, né? Que conselho diante disso, que conselho o senhor daria assim para esse jovem que está chegando, que vê coisas que talvez não lhe agradam tanto, até dentro da igreja, na igreja onde ele vai, mas como é que ele pode conduzir isso, né? Eu encontrei todo tipo de liderança. Liderança que tem essa abertura para você falar, para te ouvir, entende? Isso me ajudou bastante. Tive pessoas que me ajudaram como líderes. Eu tive líderes jovens muito bons também. Eu tive 2 ou 3 líderes de jovens que eram pessoas muito abertas e de fácil acesso. Você podia falar, ter uma opinião e se compreendia isso. Assim como também encontrei algumas pessoas que eram difíceis, que não tinha diálogo, entende? É do meu jeito e acabou. E aí, então, você precisa aprender a lidar com esse meio, sem se machucar e sem machucar pessoas, sem quebrar princípios, né? Importante. Isso é uma coisa que Deus pode nos dar, uma capacidade que Deus dá, uma sabedoria que Deus quer nos dar. Né? Deus deu a Davi, Deus deu a tantos homens, Deus deu a José, que enfrentou tantos obstáculos e aprendeu a lidar com isso, né? Sem se ferir, sem se machucar. Então, foi uma coisa que Deus deu graça, entende? Para lidar, às vezes não concordar com algumas questões, mas respeitar, honrar, entende? E quando eu rompi, então, com esse meio, saí por convicção, não saí brigado, não saí porque Deus estava dando uma direção, deu primeiro a minha esposa, já estávamos casados, primeiro a Eliane, e depois fomos juntos e tal. Sempre deixei portas abertas, eu entendo que isso é importante, né? Deixar portas abertas e tal. Mas esse tempo foi um tempo legal, foi um tempo de crescimento. Hoje eu olho para trás e vejo assim, foi um tempo de crescimento, até ouvir nãos, entende? Não, isso não é por aí, entende? Isso me ajudou hoje na liderança, aprender a lidar melhor com as pessoas, entende? Mas não é uma coisa fácil, eu entendo a cabeça do jovem, é cheio de sonhos, cheio de ideias e tal, mas e é legal isso, mas você precisa aprender a lidar com isso. E um dos caminhos é aprender a ouvir pessoas mais velhas.
Sim. Entende? Esse convívio geracional foi importante. Esse convívio é importante, entende? Ele, embora você não goste, algumas vezes não concorde, mas é importante na tua formação, né? Você vai ganhar estrutura, vai ganhar experiência, que talvez no momento você diga isso aqui não é tão legal, lá na frente você verá, não faz sentido o que ele dizia, entende? Faz sentido as coisas que ele colocava e tal, depois lá na frente você verá isso. Então é importante esse convívio, e por isso que estimulamos isso hoje, né? Esse convívio das gerações, das crianças, os adolescentes, os jovens, andando com os mais velhos, isso é importante, isso é rico, a gente ganha com isso. Sem dúvida, eu tenho comentado com os jovens, essa semana até, um casal jovem, e eu disse para eles, eles tiveram essa oportunidade assim de ir comigo fazer uma visita, a gente ter um tempo junto ali, e eu falei isso para eles, né? Como é importante a gente conviver mais com os mais velhos, com os pastores, com os líderes, com a igreja. Não só a gente tem essa oportunidade, inclusive, de aprender muito, né? De aprender, enfim, tanto nas questões doutrinárias da igreja, os ensinos bíblicos, mas assim, um ensino para a vida, empírico, ensino né? prático, né? Prático, exatamente. Eu me lembro uma vez que o Vomar, né? Ele, para quem não sabe, o Vomar é o sogro, né, do pastor Paulo. E o vô um dia disse para mim algo assim. Eu fiquei pensando naquilo que ele falou. Ele disse: olha, o homem até os 25 anos, ele ainda está num processo de, né, maturação. Aí ele me disse, o ideal seria que o homem casasse ali por uns 25 anos. Por quê? Porque ele evitaria alguns problemas. Porque a gente demora, às vezes, para amadurecer algumas coisas. O homem até mais do que a mulher, né? Então, o que acontece? Eu fiquei, não que seja uma regra, eu entendi o que ele quis dizer. Não é que não possa casar antes, mas ele disse... Até os 25 anos isso vai te dar bagagem para que você depois, diante dos problemas, você tenha mais maturidade, né? Como a gente estava conversando, às vezes falta sabedoria. Né? O jovem ele tem isso, ele quer uma revolução, mas às vezes falta o jeito, né, de fazer isso, de conversar, de ouvir, de aprender, até chegar um momento em que ele esteja pronto. E na Bíblia a gente vê isso, né? Sem dúvidas. Deus usa essa questão do processo. Deus não precisa de processo. É uma frase que eu ouvi um dia. Eu nunca esqueci. Deus é o Deus do hoje, ele não precisa de processo. É o Deus do haja, Deus do hoje e tal. Nós precisamos de processos, né? Os processos nos ajudam. Os processos, eles trabalham em nós. São ferramentas que Deus usa para trabalhar em nós, né? Você vê uma diferença entre Saul e Davi. Saul não teve processo, né? Saul foi ungido e assumiu. E colocou os pés pelas mãos. Errou a vida toda. Davi teve processo. Foi um processo longo, 14, 15 anos, de um trabalhar contínuo, de perseguição, de nãos, de portas fechadas, de fugas, de estar escondido em cavernas e tal. E Deus utilizou tudo aquilo para trabalhar nele. Não foi diferente com José, não foi diferente com Paulo, né? Homens da Bíblia que você olha e diz, esses caras nasceram assim. Não, todos eles enfrentaram o processo. Tempos, 14, 15 anos sendo trabalhados, Abraão, trabalhados por Deus, para depois tornarem-se pessoas com uma estrutura melhor, com uma sabedoria melhor, para conduzirem coisas que Deus estava chamando eles para fazerem. Então, esse processo é importante, o jovem precisa entender isso, o tempo de Deus, o kairós de Deus. Né? Entender o kairós, o tempo de Deus. Muitas vezes jovens recebem uma palavra. Dias atrás um jovem me procurou, disse, olha, eu recebi uma palavra que eu serei um pastor. Eu disse, legal, vamos andar juntos. Entende? Mas o que significa se andar juntos? Vamos andar juntos. E o que é de Deus vai acontecer naturalmente. Então, Deus usa os processos para trabalhar nas nossas vidas. Sim. Você diria, então, que o processo é uma chave. É uma chave. E o que me chama a atenção, por exemplo, na história de Davi, citavas Davi, ele cooperou com esse processo. Porque ele poderia, por exemplo, endurecer o coração dele e começar a brigar com isso. A gente vê, por exemplo, naquele exemplo quando Saul está na caverna. E ele, ouvindo e cedendo àquela pressão dos amigos, ele quase comete um erro, até que ele percebe, não, peraí, isso aqui está errado. Então ele foi de bom grado, ele cooperou com o processo, né? Davi, para mim, é uma chave nisso, né? É um exemplo nisso, né? Ele foi alguém que entendeu que existem processos, entendeu que Deus usa isso para trabalhar, né? Tanto que ele nunca atropelou. Ele disse, como é que eu vou tocar no ungido de Deus? Né? Então ele entendeu isso muito bem. Salmo 131 para mim é um exemplo disso. Quando ele diz, né, ele havia sido ungido rei, imaginem vocês. O cara tem 16, 17 anos, vem o profeta na sua casa, unge ele rei, e agora ele volta para o campo para apacentar as ovelhas. Né? As poucas ovelhas do pai. Então,
todo aquele conflito, os pensamentos, as sugestões, que pastor, que rei é esse, que cuida de ovelhas e tal, né? E tal. Recebi uma palavra, mas nada mudou agora. Nada né? mudou, nada aconteceu e tal. Mas ele entendeu muito bem, quando diz no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu fiz calar a minha alma. Isso é uma coisa importante, fazer calar a alma. E Davi entendeu isso muito bem. Aprendeu a fazer calar a alma, esperar o tempo de Deus, e tanto que depois foi ungido e assumiu, e foi uma bênção, porque compreendeu o processo e que Deus usa o processo para trabalhar em nós. É importante essa fala, eu entendo hoje, porque a gente está diante de uma geração, a gente tem comentado isso, que não quer responsabilidade. A gente percebe assim, jovens que são incentivados a terem experiências, então a gente quer viajar o mundo, a gente quer ter experiências e tal, e tudo isso é bom, né? Nada disso é ruim, nem pecado, nem errado. Sim. Mas muitas vezes nós não queremos assumir uma responsabilidade, né? Seja ela com os nossos familiares, seja no trabalho, seja na igreja. Por quê? Porque muitas vezes essa responsabilidade, claro, vai cobrar de nós um preço de inúmeras formas, né? Às vezes até numa questão de horário, a gente vê isso, né? Olha, tem que estar cedo aqui para fazer tal coisa, tu vai ter que cuidar de outras pessoas, e isso é muito trabalhoso, cuidar de pessoas é algo trabalhoso, né? Então eu entendo que essa fala ela é muito importante, né? De nós cooperarmos com o processo. É uma chave, né? E fica aí para você uma chave, coopere com o processo daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Nós temos falado muito sobre isso, sobre essa questão da gente cooperar com Deus. O Espírito Santo trabalha em nós e conosco, nunca sem nós. Tá? Isso é uma chave, viu? O Espírito Santo é quem trabalha em nós, ele que opera em nós. Mas ele trabalha. Repete para a gente pegar bem. A chave é a seguinte: é o Espírito Santo que trabalha em nós e conosco, nunca sem nós. Importante. Entende? Porque às vezes a gente pensa que Deus vai fazer tudo, ele faz tudo, mas ele faz com a nossa cooperação. Quando eu permito, quando eu me entrego, quando eu me sujeito, quando eu entendo o processo. Sim. Quando eu entendo que Deus está trabalhando, está forjando algumas coisas que eu ainda não tenho. O Tiago, na sua primeira carta, menciona isso, que devemos ter por motivo de alegria o passarmos pelos processos. Ali ele chama processo de provação, né? Temos alegria o passarmos pelos processos. Por quê? Porque nos processos Deus gera coisas em nós. Sim. Né? Ele gera estrutura em nós, e isso é importante, né? Às vezes Deus quer nos dar mais, mas não pode nos dar, porque nós não temos estrutura. Né? E essa estrutura leva tempo, não se ganha da noite para o dia. É por isso que quando cheguei no ministério e recebi o convite para andar junto, eu já era um homem, então, casado, e continuei no processo, andando junto. Eu vim andar junto com o pastor Isaías, com o pastor Paulo Figueiró no início e outros e tal, e fiquei andando junto e aprendendo. E não imagine que terminou o processo ali, não. Eu já estava casado, eu já vinha de uma liderança de jovens, mas quando cheguei no ministério, há 30 anos atrás, tive que começar de novo um processo de aprendizado um pouco diferente, com uma visão mais ampla, onde já não tinha mais o legalismo, não pode, e essa questão, aprender mais sobre a graça, né, sobre o amor de Deus. Foram processos que aconteceram, que levaram anos. Eu digo sempre que levei uns 3 anos para desintoxicar de algumas coisas, né, para desaprender algumas coisas, e hoje olho para trás e vejo quanto isso foi importante, entender o tempo e esperar o tempo, para poder, então, depois servir naquilo que é útil. Que legal. Até citaste que tinha casado e tudo, e ia perguntar sobre isso. Como é que conheceste a Eliane e como é que foi esse tempo até o casamento, esse processo, que também é um assunto que a gente vê os jovens, às vezes até entrando numa certa ansiedade, né, a respeito de relacionamento, de como conduzir, como que eu faço para conhecer bem as pessoas e conduzir bem isso, né, de forma bíblica. Nós nascemos, então, em um lar cristão, Eliane e eu, e envolvidos na igreja, sempre fomos envolvidos, né? Envolvidos no sentido de querer servir, não eram só assistentes, sempre envolvidos, né? Em teatros, nas peças de natais, e nas escolas infantis, depois na música, a Eliane da mesma forma e tal. Então crescemos nesse ambiente. E aí casamos cedo, né? Casamos cedo, conheci a Eliane na igreja, e casamos ali, casamos muito cedo. Logo que eu fiquei uma semana no quartel, já namorava a Eliane, então com 17 anos, casamos com 18 anos e alguns meses casamos. Né? A Eliane tinha
a idade parecida. Casamos, então, novos, né? Tivemos toda uma experiência, como você falou aí do meu sogro, né? Tivemos todos os nossos desafios. Mas eu vim de um lar onde meu pai me estimulou a crescer muito cedo, né? A amadurecer cedo. Meu pai sempre estimulou. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Era uma época diferente e tal. E meu pai, então, ele estimulava isso, né? Você tem que crescer, você tem que se tornar homem. Você precisa se tornar homem. Eu lembro do meu trabalho, 14 anos, eu pegava às 6 da manhã e ele dizia, e eu ia sozinho no trabalho. Então ele dizia, você pega o ônibus, você vai em tal lugar. Quando você chegar em tal lugar, você vai pelo meio da rua, porque no inverno é escuro, entende? Então, com 14 anos isso, né? Isso contribuiu muito para o amadurecimento. Sim. Né? Depois, quando eu recebi o salário, meu pai dizia o seguinte, ok, legal, quando você está recebendo tanto, então quem é que lava a tua roupa? É a tua mãe. É a tua mãe, é isso? Então você tem que dar tanto para tua mãe. Você come nessa casa, é isso? Sabe quanto custa? Então você tem que ajudar em casa. E na época eu não entendia muito isso, né? Eu ficava chateado com meu pai. Mas hoje eu entendo que isso contribuiu muito no processo, né? Então, quando eu casei com 18 anos, eu já era um homem. Já era um homem, entende? Amadureci, isso contribuiu. E eu cito isso porque às vezes, nós estamos vivendo uma época onde a falta de responsabilidade ou até de nãos impede o crescimento das pessoas. Sim, né? Sem dúvida. Se corta muito tarde o cordão umbilical. Sim. Né? E aí as pessoas não amadurecem. Aí querem namorar. Quando casamos, embora novos, já tínhamos um projeto de vida, o que queríamos, era uma vida mais simples, mas andamos com as nossas pernas. E hoje eu olho para o texto de Gênesis e entendo bem, né? Quando a Escritura diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, eu entendo que para casar você tem que ter sua vida própria, né? Sim. No sentido de independência financeira, e com 18 anos nós já tínhamos isso. Sim, importante. A questão de, por exemplo, o jovem trabalhar cedo, por exemplo, né? Não é só pela questão de ir trabalhar em si, mas é porque isso, de novo, volta à questão do processo, isso desenvolve algo em nós, né? Essa questão da responsabilidade, até o contato com outras pessoas, o aprender a falar. Ouvir não, resolver problemas. São essas coisas que nós temos incentivado os jovens, porque a gente tem visto isso acontecer. Hoje, por exemplo, a gente ouve os psicólogos falando que a adolescência está indo quase até os 30 anos. Né? Que é um absurdo, né? É um absurdo e isso gera problemas na sociedade, né? Porque nós teremos pessoas fracas, às vezes, no sentido de desenvolvimento da personalidade. Porque então tu não tem a tua personalidade completamente formada, tu fica no processo no meio do caminho, né? Então, como é importante, né, que os jovens eles se desenvolvam nesse sentido, assumam a responsabilidade. Que conselho tu daria especificamente assim nessa questão do relacionamento, né? Quando tem ali dois jovens tão interessados, né? O que é importante, assim, quais os aspectos, por exemplo, para um rapaz que ele deve ver numa menina, a menina no rapaz, importante para quem quer começar um relacionamento? Muito mais do que questões externas, e a gente não sabe isso quando é jovem, né? É importante a gente conhecer o interior da pessoa, entende? Porque conviver com alguém bonito por fora, mas feio por dentro é difícil. Complicado. Tá? E você vai encontrar na caminhada pessoas que são muito bonitas por fora, mas por dentro são pessoas que não foram tratadas, trabalhadas, que não amadureceram, outras que trazem suas cargas, seus problemas e tal. Então, como é importante esse tempo de se conhecer, o tempo do namoro, né? Embora essa palavra não esteja na Bíblia, mas é uma palavra aí que a gente usa. Você não ter esse envolvimento íntimo, sexual, porque quando começa a ter entrar por isso, além de ser pecado, você já não conhece mais a pessoa, né? Você acaba se envolvendo alma com alma e aí você perde essa etapa importante, né? De conhecer a pessoa, de saber com quem você está se relacionando, né? Se de fato há afinidade, se vocês combinam. Eu não estou dizendo que vão combinar 100%, né? Porque as pessoas usam a palavra incompatibilidade, descobrem que não são compatíveis depois de casados. Deveriam saber isso antes, né? Então esse tempo é para isso, né? Para você ver se tem compatibilidade, se vocês combinam, se você é diurno, se ela é noturna, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Quando eu casei eu não sabia isso, né? Eu sou diurno, a Helene é noturna. Então eu vim de uma família onde dormíamos cedo. A família da Helene dormia tarde. Então, quais foram os conflitos que enfrentamos no início? Eu queria dormir cedo, a Helene queria dormir tarde. Eu queria acordar cedo, a Helene queria acordar tarde. Então,
Aí surgiam brigas, discussões, até aprendermos depois a andar junto, levou-se um tempo. Então, esse tempo do namoro é para isso. Para se conhecer. Para se conhecer, para ver quais são os projetos de futuro, para a menina ver se o rapaz é maduro. Porque casar com uma criança é complicado, entende? É complicado. Da mesma forma, a menina, o rapaz casar com uma criança é complicado. Então, o tempo do namoro é para isso. Por isso a gente enfatiza, né? O cuidado que precisa ter, os princípios bíblicos. Embora estejamos no século XXI, eles não mudam. Os princípios bíblicos não mudam, né? Os costumes mudam, os princípios não. Então, é sempre seguro quando você fica no princípio. Ali você tem proteção, ali você tem bênção de Deus e tem direção. Sim. Eu sempre falo que o princípio, ele carrega uma promessa, né? Todo princípio da palavra de Deus carrega uma bênção em si, uma promessa em si. Porque quando nós obedecemos a Deus, é como Hebreus diz, Deus é presenteador daqueles que o buscam, né? Então é importante, né? E, ao mesmo tempo, o Senhor tem uma frase também importante, que se a gente quebra o princípio, Ele vai nos quebrar. Como é que é a frase? É algo assim, né? Não lembro. Agora tu me pegou tu me pegou agora de... Não lembro da frase, mas sim, o princípio né? Que quando você quebra, né? Aliás, agora engasgou aqui, né? Não, eu uso esse princípio olhando para Elias e Eliseu, né? Tá, sim. A unção que você honra é a unção que você recebe, certo? Sim. A unção que você honra é a unção que você recebe. Quando você cumpre um princípio, sempre Deus vai te abençoar. Sim. Os benefícios virão, né? Quando você quebra o princípio, é claro que isso vai trazer suas consequências. Eu uso ali pensando em Elias e Eliseu e também pensando depois em Eliseu e Geazi. Tá? Primeiro uma história de sucesso, vamos dizer assim, né? Que começou de uma forma muito simples. Sim. Eliseu entendeu que estava acontecendo um processo, honrou os princípios e recebeu uma unção dobrada, né? Sim. Já o Geazi não, ele me parece que foi pego meio de supetão, assim, não, vamos lá, vamos seguir agora e tal. E ele não entendeu o que estava acontecendo e em um momento foi testado e colocou os pés pelas mãos, e isso trouxe muito prejuízo, se tornou uma pessoa leprosa, depois junto com a família e tal, uma coisa triste, difícil. Então, isso é importante compreendermos que, embora não seja lepra as consequências de nossas atitudes hoje, mas elas trazem outras consequências, não? Sim. Muito bom, muito bom. A respeito, assim, do seu chamado pastoral, que isso vem de encontro... a gente vê muitos jovens, por exemplo, perguntando, né, qual é o meu chamado, como é que eu sei o que Deus quer para a minha vida, etc. Em que momento, assim, tu conseguiu perceber o teu chamado pastoral? É para isso que Deus me chamou, né? E a partir disso, como é que o Senhor agiu, né? Porque a gente até citou Davi aqui. Pô, Davi foi chamado, ele é um jovenzinho. Tá, mas ele já saiu e virou rei? Não, ele continuou em um processo. Então, como que o Senhor identificou e como que o Senhor agiu a partir desse momento, que entendeu esse chamado? Bem, como eu citei, sempre envolvido na igreja, servindo, ajudando, trabalhando, e começa a acontecer você começa a perceber alguns balizadores, né? Alguns balizadores. Eu sempre digo que se você quer aprender a ouvir Deus, veja os balizadores, né? Deus vai balizando o teu caminho. Uma palavra, uma fala, algo que Deus fala no teu íntimo. Eu lembro a primeira vez que percebi que tinha alguma coisa diferente. Eu era um jovem, 16 anos, e em um culto também de jovens, Deus deu uma palavra. E eu peguei aquela palavra, não compreendia ela, peguei aquela palavra, guardei em meu coração. Foi um dos balizadores. Mas depois fui tocar a minha vida, tinha outros planos, casamos, Eliane e eu, e tivemos os filhos, e como eu trabalhava, tinha um trabalho secular, é claro, então fui crescendo naquele trabalho, tinha um sonho de ter um comércio e fizemos isso. Por 21 anos eu tive comércio. Nesse tempo, então, fui desenvolvendo esses sonhos, esses projetos e, claro, servindo na igreja ao mesmo tempo, né? Nesse trabalho secular, comecei a projetar futuro, pensar em futuro e tal, e no meio do caminho surgiu, então, de novo a vocação, né? Em meio ao caminho surgiu a vocação, aquele desejo de servir, de querer fazer mais, de ver mais e tal. Começa andando junto, como eu citei, e andando junto comecei a perceber, olha, tem mais coisas que eu posso fazer, que eu posso contribuir, né?
Quando você falou de dons, por exemplo, não, você não descobre dons da noite para o dia, né? Você começa envolvido e na caminhada Deus vai te mostrando coisas que você gosta. Eu penso que muitos dos nossos dons ou daquilo que Deus nos dá de dons está inserido às vezes desde o nascimento. Aquilo que você gosta de fazer, entende? Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se identifica. Algumas aptidões. Então, a partir disso, você vai identificando dons e o que você pode, de uma maneira mais efetiva, fazer no reino de Deus. Então, foi isso, né? Nesse andar, fui descobrindo algumas coisas. Eu já era, então, um comerciante. E quando recebi o chamado, primeiro foi para um diaconato, depois fui trabalhar com grupos caseiros. Eu lembro que ia em uma outra cidade servir com grupos caseiros, sempre fiz isso com muita alegria. E a coisa começou a fluir, a acontecer, e aí começou o conflito. Eu, um comerciante, e uma possibilidade de querer me envolver um pouco mais no serviço do reino e, quem sabe, no futuro ser pastor. Foram 8 anos de um conflito. Né? Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão da noite para o dia. De novo, eu falo de processo. Hoje eu entendo que Deus usou aquilo como um processo. Eu lembro, né, quando eu subia para o depósito de uma loja que tinha e ficava ali orando, e Deus me dava algumas palavras e eu dizia: para que está me dando isso aqui, Deus? Eu não uso. Eu não sou nada, entende? Onde é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar isso aqui? E Deus falava: guarda. E hoje eu fico pensando como eu fui burro, né? Eu deveria ter guardado mais. Que você prega todos os dias e eu lembro, né, eu tinha uma Bíblia Thompson, né, e depois ficou velhinha de tanto uso ali. Deus me dava algumas palavras e eu disse: por que tu está me dando isso aqui? Não uso isso aqui. E eu chorava lá sozinho no depósito, né? Não entendia o futuro e tal. E Deus dizia: guarda, guarda. E eu dizia: mas para que guardar? Fazia um depósito e tal, não entendia. E hoje eu penso, né, puxa, que bobagem, como eu deveria ter guardado mais coisas que Deus falou, deveria ter anotado mais, entende? Isso é legal. Não deve depender tanto da nossa memória, né? Anotar mais, escrever mais, deveria ter feito isso mais cedo. Isso é importante. Sim. Quando tu diz, por exemplo, sobre os balizadores, são marcas e pequenos sinais, seria isso mais ou menos, a gente pode traduzir? Quando tu disseste, por exemplo, que recebeu uma palavra, eu falo isso porque eu penso que os jovens têm essa curiosidade. Tá, mas como é que foi? Foi alguém que foi até você e falou? Foi num texto bíblico? Foi numa ministração? Como é que foi essa palavra que o Senhor deu? Essa palavra foi alguém que me deu. Alguém chegou Alguém e me disse, deu. Né? Alguém me deu uma palavra em um culto e eu guardei. Né? Fiz como José. Tem coisas que você tem que guardar. Né? Aliás, José cometeu o erro. Ele não guardou, ele foi compartilhar e ele apanhou. Quem guardou foi o pai, né? O pai guardou no coração e tal. Tem coisas que você tem que guardar, né? Você tem que entender o tempo de compartilhar, né? Porque se você compartilhar fora do tempo, vai despertar ciúmes, pessoas que às vezes não compreendem, que dizem: esse cara está querendo aparecer, alguma coisa e tal, né? E eles vão te podar. Né? Então, eu tinha 14, 15 anos quando recebi essa palavra, né? E eu guardei no coração. Né? Depois, outras vezes, Deus falou através da palavra. Então, Deus tem formas diferentes de falar. Ele é multiforme, né? Ele usa pessoas, ele usa uma música, ele usa o teu devocional. Quando você está com Deus ali, uma palavra que se torna viva, e você diz: puxa vida, isso aqui é para mim, entende? De alguma forma você sabe que é para você. Você sabe quando Deus está falando, entende? Então, são esses os balizadores. E depois o serviço. No serviço, quando você se envolve, você diz: puxa vida, isso aqui é legal. Eu gosto de fazer isso aqui. Isso aqui tem alguma coisa que eu posso crescer, que eu posso contribuir. Então, são balizadores que Deus vai colocando em teu caminho. Se você estiver atento, você capta eles e vai naquela direção. Nós poderíamos dizer, então, que 2 chaves para a gente poder ouvir melhor o Senhor, ouvir o Senhor, na verdade, seria uma delas a comunhão com Deus, porque o fato da gente ter essa comunhão com a palavra, em oração, né, estar com Deus já nos faz assim, como que se os nossos ouvidos se abrissem para a gente prestar atenção naquilo que Deus... Nos traz uma percepção melhor das coisas. Isso é uma chave, então. Uma segunda seria o serviço, então. O servir, se manter envolvido, isso é importante. Sem dúvida. Tem a ver um pouco com o que disseste antes, por exemplo, sobre o vem andar junto. Esse vem andar junto tem a ver, sirva no que puder. Sem dúvida. E esteja perto de pessoas para aprender, mais ou menos isso. Sem dúvida, é isso aí. Né? A comunhão é muito importante. Né? Nós somos chamados para comunhão. Quando Jesus chamou os 12, chamou para andar com eles. O texto de Marcos 2 diz isso, né?
Nosso primeiro chamado é para andar com Jesus. Não é para servir, né? É um chamado para comunhão, para relacionamento, para conhecer a Deus. Nessa comunhão, você ganha muito. As pessoas pensam que a comunhão é enfadonha. E a comunhão é rica. Sim. Né? Quantas vezes você entra na comunhão cansado e sai renovado? Né? Você entra ansioso e você sai com paz. Então a comunhão é uma coisa rica. Sim. Eu gosto daquele texto, Salmos, quando diz que na presença do Senhor existe delícias perpétuas. E é importante dizer isso para os jovens, não? Porque às vezes a gente está tão voltado hoje para a internet, para a pregação pronta, para ver pastores que são bem-sucedidos e tal, e é legal tudo isso, mas isso não te dá estrutura, a estrutura que a comunhão te dá. E de novo a gente perde o processo que Deus está operando em nós, né? Que Deus quer operar em nós, Ele quer gerar estrutura em nós. Não tem como Ele te usar se Ele não te der estrutura. Sim. Né? Deus deu estrutura para Davi para poder usá-lo. Deus deu estrutura a Paulo. Quando Paulo, Ananias vai à casa onde estava Paulo é batizado com o Espírito Santo, começa a pregar e seguinte, ali começam a surgir problemas. E o Paulo se esconde, volta para Tarso, fica lá 13, 14 anos, entende? Ganhando estrutura. Deus disse, não, cara, você tem que ficar em silêncio agora. Então tem coisas que só a comunhão te dá. Então é muito importante a comunhão com Deus, a vida com Deus. E nós estamos falando de passar o dia todo orando, não. Mas você tirar tempo com a palavra. Sim. Né? E você tirar tempo com a palavra, em oração, que pode ser 15 minutos, que pode ser meia hora, depende de cada um, você escolhe o horário. Isso é extremamente importante. Sim. E depois esse andar junto. Né? Esse andar junto é muito rico. Andar com outras pessoas, andar com pessoas que podem te ajudar. Porque também andar com gente errada é ruim, né? Sim. Você tem que aprender a escolher pessoas, né, que vão te ajudar, que vão, de fato, contribuir no teu processo. Sim. Porque tem gente que tem aquela coisa de andar com gente errada, né? Que, em vez de ajudar, vai te levar para o lado errado. Ontem eu vi isso ainda, né? Uma pessoa disse, né? Olha, minha filha andou com gente errada e só se perdeu. Então, também nisso é importante falar, não? Sobre isso é importante falar. Sim. O pastor Luciano Subirachs tem uma frase que ele diz, né? Você quer ser uma águia? Ande com elas. Se você andar no meio de galinhas, você vai ficar muito parecido com elas, né? Então, se nós queremos ser águias, a gente tem que andar no meio de águias, né? Tem um outro pastor que diz algo interessante. Ele diz assim, que eu deveria andar sempre com pessoas que estão mais ou menos no meu nível, no sentido assim de conhecimento de Deus, de amor a Deus, de busca por Deus, de compromisso com Deus, ou a mais, nunca menos. Sempre gente que está fazendo mais do que eu, porque eles vão me impulsionar para cima, eles vão me puxar para cima, né? Nós temos a tendência natural de sempre andar com gente que está abaixo de nós, porque a gente sempre se compara, né? O aluno, quando tira uma nota 5, ele diz, pai, mas lá na minha escola todo mundo tirou 3. Eu fui o melhor. Ele não diz que 10 tiraram 10, entende? Então a gente tem essa tendência, né? Sim. Mas isso é importante no reino de Deus. Se você quer crescer, ande perto de pessoas que vão te estimular. Sim. Que vão te puxar, que vão dizer às vezes, cara, tá errado, você tem que mudar isso aqui, entende? Isso aqui você pode melhorar. Isso vai te estimular o crescimento, vai te levar para lugares que você não iria sozinho. Sim. Isso é importante, né? Isso é importante. Então, uma das coisas que somaram muito na minha vida foi andar junto. Eu andei junto com pessoas, eu aprendi com pessoas, eu fui humilde. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não falo isso com orgulho. Não falo de humildade com orgulho, não. Eu andei junto com pessoas e aprendi. Algumas vezes eu disse, isso aqui não é para mim. Eu lembro quando comecei a aprender sobre libertação, né? Aprender sobre libertação. Algumas vezes eu disse, não é para mim, não volto mais. Já eram 2 da manhã e nós estávamos tentando libertar uma pessoa e não conseguíamos. E eu dizia, isso não é para mim, entende? Você sai frustrado, aí no outro dia você volta e diz, não, você tem que voltar, você está aprendendo. Né? Então você tem que ser humilde. Sim. E aí você volta e você vê as coisas acontecendo. Isso é extremamente importante para que você descubra a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém. Que legal, isso aí. Eu acho importante como a igreja ela é um lugar de oportunidades, né? Talvez nem todos percebam a oportunidade que a gente tem de andar com vocês, de andar com líderes, com pastores e aprender muito. Também ao servir outras pessoas também, como isso nos desenvolve. Eu lembro que logo no início, quando eu era bem mais jovem, a gente fazia teatro aqui na igreja e tal, e isso me ajudou até no mercado de trabalho. Eu chegava numa reunião, eu tinha desenvoltura para falar, porque eu estava me acostumando a falar em público. Então são pequenas coisas, às vezes, que não são nem só questões espirituais,
mas até no âmbito natural mesmo, no relacionamento interpessoal, aprender a mediar algum conflito. E depois eu percebi, nossa, como a igreja me oportunizou essas coisas. Eu consegui crescer e aprender com a igreja, e quando eu fui lá para fora, eu pude usar isso que eu aprendi. Eu tenho uma fotografia de quando eu tinha 15 anos, em uma peça de teatro, eu segurando um urso, né? Tem lá aquela fotografia de terno, com 15 anos, segurando um urso. Porque a gente tinha essa coisa do teatro, isso foi muito bom, foi rico também, contribuiu muito, entende? Aprende a você andar com outras pessoas, ensina você a andar com outras pessoas, Sim. que é uma dificuldade hoje dos jovens, né? Dessa questão dos relacionamentos. As pessoas são muito egoístas hoje, muito amantes de si mesmo, o mundo estimula isso. Então, nessa comunhão, você aprende a andar com diferentes, com pessoas que pensam diferentes, isso enriquece você, né? E tal. Então, e eu vejo isso hoje, o Lourenço aprendendo isso, né? O Lourenço lá pequenininho, aprendendo a andar com outros, vem para as reuniões, jogando futebol, ele sempre acha que ele é o bom, que faz os gols e tal, mas algumas vezes ele toma gols também e cai e tal, e a gente vai aprendendo. Então, isso é rico, isso é importante, Deus usa isso para trabalhar em nós, né? Deus usa isso. Aliás, a igreja não é uma ideia dos homens, a igreja é uma ideia de Deus, né? É uma ideia de Deus. Deus usa a igreja para operar em nós, em pessoas, para nos levar para lugares que não iríamos e também para nos usar depois para abençoar outros. Amém. Em algum momento da tua caminhada cristã, caminhada com Cristo, pensou em desistir? Eu tive momentos como quando jovem, em um momento eu desisti. Eu me afastei da fé, né? Eu enfrentei um problema no congregar, que eu não vou citar qual é o problema. Não foi uma situação de pecado, mas foi uma situação que não foi bem tratada, bem conduzida, e eu me afastei. Fiquei afastado da fé. Estive lá, então, 3 anos afastado, né? Estive no mundo, conheci alguns vícios, cigarro e tal, né? E depois Deus usou de novo uma pessoa, uma irmã que ela não sabe até hoje, que Deus deu uma palavra. Ela foi usada por Deus em uma frase. Deus usou aquela frase. E aquela frase pegou meu coração. Eu disse, eu estou no caminho errado, eu tenho que voltar. Aliás, eu estava lá fora e sabia que tinha que voltar, porque mesmo quando a gente se afasta, há a ação do Espírito Santo, entende? Quando Deus pega o teu coração, não tem volta. Viu, jovem? Por isso nós estimulamos o novo nascimento, certo? Porque quando tem o novo nascimento, a pessoa pode até ir ao mundo, mas lá no mundo tem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não sai dela. Ela é selada. O texto de Efésios fala isso, não? Que quando ouvimos o Evangelho, somos selados. Então, há um selo que diz, você sabe que está no caminho errado, entende? Então, Deus usou isso e eu voltei. E é claro, voltei com todo o gás, querendo me envolver, querendo servir. Houve de novo o processo de libertação de vícios e toda aquela coisa e tal. Depois, como pastor, é claro, da mesma forma, você enfrenta obstáculos. Não pense em que a vida de pastor é fácil, né? A gente pensa que pastor só prega no culto e depois fica o dia todo dormindo. Né? As pessoas têm essa ideia de que pastores pregam 2 cultos por semana, 2, 3 cultos, e no outro tempo fica em casa e tal, cuidando das suas coisas. Não, nós trabalhamos o dia todo. E lidar com pessoas, como você disse, não é uma coisa simples, né? Então, isso é uma coisa que também tive que aprender com o tempo, né? Entender que a plataforma tem um peso, certo? Na vida do pastor. A pregação tem um peso, mas ela não é tudo. Quando você desce da plataforma, existem outros pesos ali que exigem do pastor. E um deles é essa questão de lidar com pessoas, de aprender a administrar conflitos e tal. E nessas situações, algumas vezes você tem vontade de parar, né? Porque também você investe em pessoas, algumas te decepcionam, isso é normal. Isso não deve servir, você não deve se machucar com isso, mas isso acontece. Né? Isso acontece, você investe em gente que te dá a bola nas costas, tudo isso acontece e tal, é normal do ser humano, e a gente precisa manter o coração em Deus, e aí se voltar para Deus, entregar isso ao Senhor e continuar naquilo que você crê que é a vontade do Senhor. Importante. Mas já tive vontade de parar. De desistir. Sem dúvida. Sim. Eu ouvi um pastor sobre isso, só para finalizar. Claro. Ele disse, né? O pastor da Vida com Propósito disse uma coisa interessante. Ele disse no meu primeiro ano de pastoreio, na reunião de Natal, eu desmaiei de tanta preocupação e ansiedade e tal, né? Mas ele disse uma coisa interessante depois. Ele disse, todas as segundas-feiras eu penso em parar, mas já fazem 40 anos e eu continuo. Sim. Então, de certa forma, esses momentos vão chegar, né? A gente
sente às vezes tanta pressão que pensa às vezes, né, seria melhor desistir, seria melhor parar. Mas por outro lado, da onde que vem essa força para não, eu sei que eu tenho que continuar e eu vou continuar? Eu creio muito na ação do Espírito Santo. Ontem eu preguei que é o poder de Deus que opera em nós. Né? É Ele que opera em nós. O Espírito Santo tem uma força poderosa. Nós temos pregado sobre a graça, né? A graça capacitadora. A graça capacitadora nada mais é do que a ação do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo operando em nós. Por isso que temos que estimular as pessoas a terem encontros com Deus. Nós temos na igreja gente que é simpatizante, que ainda não nasceu de novo. E se ela não nascer de novo, o primeiro obstáculo vai parar ela. Agora, quando uma pessoa é nascida de novo, quando houve um encontro com Deus, quando houve a mudança do coração, então ela carrega dentro dela um poder, uma força, né? Uma força sobrenatural, divina, que estimula, que diz, não, vai em frente, continua, eu estou contigo. Eu entendo hoje quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, né? Paulo tinha essa ação do Espírito Santo dentro dele, que fez com que ele perseverasse diante dos obstáculos. Ele continuou. Então, sim, isso nós carregamos. Nós precisamos descobrir essa força, né? Entender quem somos, assumir essa identidade em Cristo, porque isso te estimula, não? Nos obstáculos, vem aquela voz que te diz, não, você está no caminho certo, sim, persevera. Você pode hoje não estar vendo uma solução, uma resposta, mas Deus pode mudar esse quadro. Eu tenho uma outra frase que me ajuda muito, do pastor também da Vida com Propósito. Sim. Ele disse algo interessante. Ele disse, eu moro em uma praia, certo? Quando a maré está baixa, eu vejo todo tipo de sujeira. Se a tua vida está assim, não te preocupa, amanhã a maré volta. Tu entendeu? Captou? Né? Às vezes você olha, está tudo sujo. Ele disse, eu moro em frente a uma praia, né? Quando a maré está baixa, tem todo tipo de sujeira. E é feia e tal, aquela coisa e tal. Se a tua vida está assim, você está cheio de dúvidas, está cheio de insegurança, só continua, só persevera. Amanhã a maré volta. Quando a maré estiver alta, você verá mudanças. É assim, sim, que Deus faz, é assim que Deus age. Sim. Eu me lembrei agora de uma fala de um pastor amigo nosso, pastor Luciano. Uma vez ele disse, olha, eu faço uma coisa, quando eu vou pregar, eu prego como que olhando por cima das pessoas, pela fé. Né? Então, assim, como quem diz assim, eu não estou me focando muito no que está acontecendo com elas agora, porque algumas, como a gente colocou, né, podem ter me decepcionado, continuo olhando e crendo que Deus vai se mover, né? Isso é importante, manter a fé e a comunhão com o Espírito Santo. Sem dúvida. São chaves importantes. Pastor, conduzindo uma igreja, né? Só na condução da igreja em Viamão são 20 anos. Poxa, isso é uma história, né? Ministério relevante na cidade. Eu acompanhei isso de perto, porque quando o senhor chegou em Viamão, eu era ali um jovenzinho, adolescente, 14, 15 anos, e eu vi o que aconteceu. Então, assim, a gente tinha lá atrás 30, 40 pessoas, e hoje a gente tem uma igreja grande na cidade, outras igrejas também, outras congregações na cidade, pastores se levantaram, obreiros, inúmeras pessoas. E a pergunta é, com toda essa experiência, né, qual é o maior desafio hoje? Né? Tendo caminhado 20 anos, vendo a mão de Deus, porque eu fui testemunho ocular, vendo a mão de Deus em todos esses anos, mas assim, qual é o maior desafio de um pastor hoje? Bem, de fato, desses 20 anos a gente aprendeu bastante, estamos aprendendo ainda, continuamos sendo pastoreados até hoje, não estamos sozinhos, não, estamos debaixo de cobertura. Entendo que isso é uma outra chave, né? Extremamente importante, né? Você tem que ter alguém para quem você presta contas. É uma segurança. Isso dá segurança, isso protege, isso ajuda, entende e tal. Então, embora nosso ser natural não goste, mas é extremamente importante. Então, eu continuo com a mesma visão de que preciso ter pastor, preciso ser pastoreado, preciso prestar contas. Isso me ajuda muito, isso é uma chave. Sim. Bem, e de fato nesses anos vimos muitas coisas bonitas acontecendo, né? Coisas que quando você olha para trás você diz só Deus para fazer, né? Eu lembro de onde começamos, como começamos, os desafios de pessoas, de recursos, as necessidades, a cidade, o lugar, as palavras que ouvimos, as palavras ruins, de que a cidade era uma cidade difícil, uma cidade que enterra profetas, eu ouvi isso, né? Você veio para morrer aqui, bem e tal, né? Então, ouvimos tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente começou a ouvir a mão de Deus, e não tem como não dizer, é Deus.
entende? Porque foram coisas sobrenaturais que aconteceram, né? Eu lembro da chegada lá no salão menor, que chamamos de revestido com caixas de ovos e tal ali. A igreja chocante. A igreja chocante, né? Os desafios que tínhamos, financeiros e tal. Então a gente vê que é Deus. Depois de 20 anos, para manter-se, eu entendo que esse é um dos grandes desafios, porque eu sempre penso que não basta você começar bem, né? Você precisa continuar bem e terminar bem. Para mim, o grande desafio não é começar, né? Eu sempre digo, né? É fácil eu ir pregar em uma cidade e chego lá, a igreja está cheia e é bonita, as pessoas querem te ouvir e tal. O difícil é você pastorear uma igreja e depois de 20 anos você subir na plataforma e as pessoas continuarem te ouvindo. Entende? Isso é o difícil. Sim. O cara não é aquele cara que vai em um lugar né, e enche de pessoas, tal. Não, o cara não é esse. Para mim, o cara é aquele que depois de 20 anos na sua igreja, entende? Vai ministrar e as pessoas continuam interessadas em querer ouvir. E para isso você precisa de comunhão com Deus. Então, manter-se em Deus, manter o teu coração em Deus, manter o teu relacionamento com Deus, manter humildade, manter vida com Deus, isso é importante. Então, para mim, esse é um dos desafios. Você continuar bem, né? Você não se perder no processo. Não se deslumbrar. Existem coisas que querem te distrair. Né? Existem coisas e às que vezes são coisas boas, né? Bons resultados. Lugares que você chega, mas você não pode se perder. E uma das coisas que ajuda é, por exemplo, quando eu gosto de ir na ação social, certo? Nós tínhamos um trabalho até pouco tempo em um dos bairros aqui da cidade. Eu gostava de ir ali. Porque ali eu vejo, entende, a necessidade. Isso me mantém em Deus. Eu olho para os apóstolos, gosto quando Pedro vai a Samaria, né? Ele vê era apóstolo de Jerusalém, né? Eles eram os caras de Jerusalém, né? Sim. Aí tem algo acontecendo em Samaria, Filipe sendo usado por Deus lá, eles vão a Samaria, eles impõem as mãos sobre as pessoas, elas são batizadas com o Espírito Santo, de novo Deus usa eles, mas eu gosto do texto seguinte, quando diz que eles voltam para Jerusalém, eles passavam de aldeia em aldeia. E eles não precisavam daquilo, eles eram apóstolos, entende? Sim. Os apóstolos eram os cabeças da igreja em Jerusalém, mas eles voltavam passando de aldeia em aldeia, eram vilas, evangelizando, proclamando, isso mantinha eles. Eu creio que isso é uma chave, entende? É uma chave. Então, um dos desafios é esse que você citou, manter-se em Deus. Não basta começar, tem que continuar e terminar bem. Um dia você citou alguém, né, que lá na velhice, né, ele continua com brilho nos olhos, né? Você disse, eu quero ser como ele. É isso, né? A gente precisa manter esse coração em Deus, que vai te manter com brilho nos olhos. O Caleb da vida, né, que com 85 anos disse, olha, eu estou tão forte como estava no início. Né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Morrer todos os dias não é uma coisa simples, porque o chamado é um chamado de morte, né? O chamado cristão começa com o chamado vem e venha. Venha e venha. Vem e veja. Depois ele passa a ser vem e morra. Né? Vem e morra. Morra por natural. Manter-se morrendo todos os dias, negando-se todos os dias, não é uma coisa simples, mas é a vontade de Deus. Com a força do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Amém. Baita chave, né? Essa do Evangelho, do venha e veja, depois venha e morra. Isso é discipulado, né? É, importante isso. Isso é discipulado. Importante. Eu tenho só mais uma pergunta, né? Que é o seguinte, e o futuro da igreja? O que o senhor pensa a respeito do futuro da igreja? Ou que é a tua aspiração, teu sonho, teu desejo em Deus para o futuro da igreja? Bem, nós, depois de 20 anos, continuamos sonhando. Continuamos com brilho nos olhos. Entendemos que podemos fazer mais. Um dos sonhos é ser, e eu não falo isso com orgulho, por gentileza, não interpretem mal, é ser uma igreja que influencia. Uma igreja que influencia, né? Que pode influenciar inclusive outros pastores, no sentido de dizerem, puxa, eu quero chegar nesse lugar, né? Eu posso chegar nesse lugar, que estimula outros a quererem fazer. Então, nós continuamos com um brilho nos olhos, querendo fazer mais, querendo fazer com excelência, porque nós entendemos que as coisas do reino de Deus devem ser feitas com excelência. Né? Nada de achismo, faz torto aqui, chega reto no céu, aquela ideia errada, né? Canta desafinado aqui. Eu estive numa reunião com os músicos em uma das nossas bandas na segunda-feira, e eu disse, vocês têm que ensaiar. Tem que ensaiar, né? Sim. Porque se não tiver ensaio, não tem aquela ideia que não, toca torto aqui, chega afinado lá no céu. Essa conversa é fiada. Então,
eu entendo que as coisas de Deus devem ser feitas com excelência. Quando o reino de Deus é algo excelente, né? Deus é o Deus da excelência. Então eu tenho isso no meu coração, de excelência, de ser uma igreja que influencia e de chegar em lugares que ainda não chegamos, né? Nós podemos influenciar a cidade onde estamos. Eu acredito que esse é o chamado das igrejas. Nós fomos chamados para influenciar os locais onde estamos, não? Fomos chamados para influenciar os diversos segmentos ali e tal. Esse é um dos sonhos. E queremos, é claro, fazer mais, ganhar mais pessoas a Cristo, para Cristo. Nós temos um projeto que chamamos 2%, que é um projeto aparentemente pequeno, que significa 2%, ganhar 2% da cidade para Cristo, ter 2% das pessoas onde você serve e pastoreia junto. Tal, né? Na cidade onde estamos, isso significa em torno de 5.500 pessoas. Né? Não, parece simples, não é. Na caminhada você vê que não é. Estamos envolvidos nisso, queremos avançar, temos outras ideias, outros sonhos que estamos começando a projetar para a igreja e tal. E continuamos brilhando, com um brilho nos olhos. Né? Nosso coração é o coração de Caleb. Né? Sim. É o coração de Caleb, querendo formar mais pessoas, novos pastores, novos evangelistas. Nós podemos ganhar via mão para Jesus, a cidade onde estamos, não? Podemos ganhar e aí, através da internet, chegar em outros lugares. Sim. É interessante porque naquela profecia de Joel, alguém falou isso, algum pastor falou isso, eu não vou lembrar agora quem, mas é interessante porque na profecia diz que no derramar do Espírito, os jovens teriam visões e os velhos sonharão. E daí alguém diz, por quê? Porque o velho não precisa de visão. A maturidade deu visão para ele. Então, quem precisa de visão é o jovem. Mas, com o passar do tempo, o mais velho para de sonhar. E o jovem não, o jovem é um sonhador. Então, Deus dá aquilo pro jovem que ele precisa e pro mais velho também o que ele precisa. É interessante que no derramar do Espírito vem o sonhar, né? Os velhos terão sonhos, né? Receberão sonhos. Como isso é importante, também uma chave, né? Para nós nos mantermos com esse brilho nos olhos, com esse desejo de... Eu estava vendo também aquele documentário do Billy Graham, e vendo exatamente o que o senhor citou antes, como ele ia nos lugares onde tinha catástrofes, onde tinham problemas sociais, ele e a esposa, eles iam nesses lugares, ele nunca parou de fazer isso. E me parece, né, ficar claro isso, que essa foi uma das chaves, ele se manteve indo a esses lugares, né? Sim, não tem dúvida. Serviço, né? Não tem dúvida. Nós temos essa inclinação social, eu tenho isso, né? Vocês já perceberam, né? Eu gosto do social, eu entendo que é uma das formas de influenciar o social, né? Então nós hoje temos na igreja de Viamão, todas as nossas bases, uma definição: todo último final de semana é o final de semana de social. Então a igreja vai para a rua, evangeliza. Hoje temos aqui na sede duas equipes, teremos então uma indo em um lugar nesse próximo final de semana, outra em outro local, porque entendemos que isso é importante. É claro que na medida que os trabalhos vão crescendo, as demandas, tu não pode estar em tudo, né? Mas é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto, eu acho que isso me mantém, eu entendo que isso me mantém, né? Ver o necessitado, ver as pessoas sofrendo, ver o que o diabo tem feito com as pessoas e como é importante nos pregar o evangelho. Sim. Como é importante nos proclamar. Isso, então, nos mantém em Deus. Então, quando você perguntou há pouco sobre o que a gente pensa do futuro, também trabalhamos com formação de pessoas, queremos investir em pessoas, em deixar um legado, pessoas com a mesma visão, que deem continuidade. Estamos trabalhando para isso. Sim. Eu disse que era a última, mas mais uma pergunta. O quanto, assim, até porque a gente fala da igreja, a gente fala de tudo aquilo que Deus fez ao longo desse tempo, a gente falou de andar perto, a gente falou de ser pastoreado, né? E o pastor Isaías é alguém muito importante para nós, né? Porque por todo o impacto que ele causou na nossa vida, como Deus usou ele para tudo aquilo que a gente aprendeu. Nós temos a gente fala com os jovens, né? A gente tem essa pegada de libertação, milagre, sobrenatural, e é algo muito característico nosso, que a gente vê assim, respeitado, inclusive em outros lugares, a gente percebe as pessoas falando pastor Isaías, como isso é respeitado. Qual foi, assim, o impacto, né, na tua vida de ter andado perto dele? Como isso contribuiu em tudo isso que nós falamos até agora? Como isso foi impactante e contribuiu para a tua história? Isso não apenas contribuiu, isso foi a marca que me fez querer voltar e me envolver, né? Porque quando eu cheguei e comecei a ver manifestações de Deus, pessoas sendo libertas, eu lembro da Arabutã, os cultos que tínhamos às quartas-feiras à tarde e tal.
e vendo pessoas sendo libertas, curadas, né, através do louvor, da palavra, isso foi muito impactante, entende? Sim. Isso me atraiu, isso me fez querer ficar, né? Sim. Eu comecei, eu sempre lembro, né? Eu comecei a dizer, é isso que eu quero, entende? É isso que eu quero. Sim. Esse tipo de evangelho que eu entendo que é o evangelho de Cristo, né? A palavra ministrada, a forma como era ministrada, a palavra em amor, né? Falando sobre a graça, não tinha legalismo, então essas coisas todas foram marcantes. Depois tive a oportunidade de andar junto, de aprender muito, né? Aprender andando junto. Eu lembro, né, de quando comecei a ser carregador, né? Um dia, pastor Isaías, eu deixei uma pessoa cair, né? Ele não gosta que eu cite isso, mas eu cito. Eu deixei uma pessoa cair e ele veio e disse, vai aprender a parar, rapaz. E, né, eu lembro, né, estava numa cruzada, né? E me foi bem sério comigo. Eu disse, puxa vida, estou aqui de voluntário, né? Vim direto do trabalho. Sim. E ele me dá essa chacoalhada aí. E depois eu fui para casa e pensei, não, mas é isso aí, é assim que você cresce, entende? Sim. E tal. Então, isso foi muito bom, né? E tem sido muito bom, né? Eu lembro quando vim para a cidade e ele, quando vinha, dizia algumas coisas, olha, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo, e eu dizia, não é bem assim, para mim mesmo, né? Depois, quando acontecia, eu disse, puxa, ele tinha razão de novo. Então, você vai crescendo com isso, né? Você vai aprendendo assim, e tem sido muito bom, tanto que eu continuo hoje, né, andando junto com o pastor Isaías, com outros pastores, temos a convenção, faço parte dessa diretoria, e somamos juntos em uma visão que segue de evangelização e de edificação. Pastor, conversa aqui, já deu 1 hora quase de conversa, né? Passou rápido. Então, assim, passou rápido. Foi bom, boa experiência. Muito boa. Vamos marcar mais vezes. Legal. Agradeço, muito obrigado por estar junto conosco. Eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo, de que quem está assistindo foi extremamente abençoado. O senhor liberou várias chaves, né? E eu sei como, volta e meia, o senhor fala sobre como as chaves são importantes. Porque uma pequena chave abre uma grande porta, né? Importante isso. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, preste atenção nisso. Uma pequena chave abre grandes portas. Eu tenho certeza que aqui você pegou muitas chaves. Cresça nisso, viva isso, pratique, seja edificado. Que Deus te abençoe. Até uma próxima vez.